Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Bom, dia aí extremamente negativo para o nosso índice Bovespa, dólar e juro disparando. Vamos falar um pouco mais aí após a vinheta. Fala pessoal, bom, tivemos um dia extremamente complicado aqui no nosso índice Bovespa, né? Mercado aí meio que reagindo às notícias que tivemos aí, por exemplo, na sexta-feira, né? Após ali os ministros, né? O Lula anunciar os seus ministros ali. E hoje praticamente vimos a força desse mercado aí, uma forte realização, o pessimismo aumentando para as bolsas e o otimismo aumentando aí, por exemplo, para quem está comprado em dólar e quem está comprado em juros, né? Então tivemos aí esse movimento o juros se estressando no dia de hoje, o dólar também se estressando, né? E tivemos aí, por exemplo, uma reação do que tivemos lá na sexta-feira. Lembrando que sexta-feira foi o jogo do Brasil, então, por exemplo, as liquidez estavam reduzidas, tá? E hoje, aí, como iniciou a semana, já na segunda-feira a gente vê essa forte realização que eu vou mostrar aí para vocês no dia de hoje. Pedir para compartilhar a tela, por favor, para a gente mostrar aqui aquele nosso panorama, né? Tivemos aí o nosso Ibovespa caindo cerca de 2,02%, estava caindo próximo de 3 mais cedo, né? Depois deu uma reagida aí no final da tarde, cotada a 105.343 mil pontos, então caiu um pouco mais aí na sua índice Bovespa. Aqui está na a média de 200 períodos no gráfico semanal, vou mostrar para vocês logo em seguida, tá? Temos também o dólar que subiu no dia de hoje, que valorizou 5,33, cotado a 5,33 e praticamente subiu 1,49%. Já os juros, né, os juros futuros, a gente tem os DIs aí de negociando 1,31%, 1,29% e 0,40% de alta, foram os destaques aí, os juros futuros. Estresse aí nos juros, tá, pessoal? Bastante complicado aí a situação para as principais ações aí aqui do Brasil, para o principal índice de ações aqui no Brasil. Lá fora, por outro lado, que não tem nada a ver com isso, subiu no dia de hoje, Dow Jones subiu 1,58%, o S&P 1,43% e a Nasdaq 1,26%. Destaques positivos para hoje foi a Gol subindo 4,67%, a Prio 2,94%, a BIF 2,51%, a Cielo 2,07%. Né? Tivemos outros destaques aqui também no nosso índice Bovespa, mas alguns bem próximos aí do 2%, 1,5% de alta, tá? Já no lado negativo, a gente tem a Cash, que caiu cerca de 7,14%, a Semin caiu 5,65%, a Pecar caiu 4,79%, a Cogna também caiu 4,76% aí. Então tivemos uma queda um pouco forte no dia de hoje, né? Principalmente a gente vê, por exemplo, a Semin caindo 5,65%. Né? A gente tinha a Vale que estava caindo no dia de hoje também, tá? Tava um pouco mais forte, lembrando que a Vale tem um peso maior, mas esses foram os principais destaques para a queda. No caso do volume das ações que negociaram mais que a sua média de 20 períodos, a gente tem a Sambi 11, que negociou 2,03 vezes a sua média de 20, a Bepac, que negociou 1,95, a Elet negociou 1,88. Né? Vira na página que a gente tem os fundos de investimento imobiliário, o IFIX, que caiu cerca de 0,66%. Lembrando que a gente tem uma certa correlação, tá, pessoal? Geralmente, quando os juros se estressam, né, os fundos de investimento imobiliário, principalmente aqueles fundos de tijolos que a gente chama, eles tendem a ter uma reação um pouco mais forte nesses dias. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o IFIX caindo cerca de 0,66%. Né, alguns aqui destaques positivos, a gente tem o CPFF11 que subiu 2,54%. Já negativo, a gente tem o HGCR11 que caiu 2,71%, o Carry 11 que caiu 2,65%. Os ETFs a gente tem o DINAI 11 que subiu 3,44% e o Bitec 11 que subiu 3,36%. Né, alguns ETFs ligados à tecnologia, tá, pessoal? Então, ficar ligado aí nesses ETFs, né? A gente tem, por exemplo, as BDRs que subiu a M1KT34 subiu 26% e a C1OU34 subiu 23,71%. Já no lado das commodities, a gente tem o petróleo Brent como destaque de hoje, que subiu 2,8%, o boi gordo subiu 1,02%, o minério de ferro caiu cerca de 2,28% no dia de hoje. Já virando a página aqui, passando para o cenário mundial, a gente tem, por exemplo, vários índices aqui positivos, né, alguns negativos, mas acho que o mais negativo do mundo, né, dando aquela visão aqui do que a gente tem aqui de visualização, o Brasil teve aí uma queda bastante forte, uma queda próxima de 2%. Então tivemos aí um destaque mais negativo aqui no nosso país.
Já o índice de medo e ganância dos investidores, a gente tem, por exemplo, o nível 58, né? Ainda tá otimista, tá ganancioso aí os investidores, mas tá bem próximo aí do neutro, né? Final de ano, vamos ver até quando vai ficar nessa região, ou se vai voltar para o neutro ou não, né? Bom, trazendo aqui aquela análise técnica, tá, pessoal? Trazer o cenário aqui para vocês. Como eu disse anteriormente, o nosso índice Bovespa tá negociando em cima da sua média de 200 períodos, né, no gráfico semanal. Lembrando que essa região, essas médias, ela tendem a ter um suporte muito relevante, muito forte, tá? Se a gente for voltar no passado aí, foram várias. Quando ela tocava nessas regiões e ela respeitava bastante. Ó, quantas vezes ela tocou aqui que serviu de resistência, né? Deixa eu pegar o que ela serviu de suporte aqui, mais ou menos, lá no passado. Ó, aqui serviu de suporte um pouco, né? Aqui também serviu de forte suporte, a média de 200, né? Lá em 98 praticamente. Mas aqui no longo prazo ela se manteve bastante afastada dessa média, né? Ela chegou aqui a fechar abaixo da média de 200 na pandemia, depois voltou. Aqui bem próximo, chegou bem próximo a tocar a média de 200, aqui tocou, voltou a subir, né? Depois perdeu, depois voltou a subir de novo. E agora está sendo negociado novamente, está tocando em cima aí da sua média de 200 períodos, patamar extremamente relevante para o índice Bovespa. Aqui no FR, como eu comentei no nosso Valorama News enviado no dia de hoje, né, a gente tem a perda do fundo aqui no FR, o que leva aí a pressão vendedora a ser um pouco mais forte, né? Eu comentei que pelo FR o cenário estava de queda, né? Pelos preços aqui também, pelo setup também estava de queda, mas que ele poderia vir a segurar nessa média de 200 períodos aqui no gráfico semanal, que é um ponto extremamente relevante para o ativo. Vamos ver se realmente vai segurar, né? Lembrando que hoje é segunda-feira ainda, a gente tem a semana inteira para ver como é que vai ser o desenrolar durante essas regiões, né? Então vamos ficar aguardando aí para ver como é que vai ser. O dólar, por outro lado, rompeu aí também a sua máxima, que formou um padrão de spinning top, padrão de reversão aí. O dólar rompeu essa máxima e agora está sendo cotado a 5,35, aí cerrou, né? Tava 5,33 agorinha, mas cerrou aí na casa dos 5,35, né? Uma alta de 1,68% no dia de hoje. Vamos ver se vai ter força suficiente para manter, para ficar acima dessa região, tá bom? Bom, pessoal, hoje a gente não teve muita notícia relevante para o dia de hoje. Esses foram os principais destaques, né? Mercado praticamente reagindo às notícias que tivemos aí, por exemplo, na sexta-feira, né? E vamos ver aí se amanhã realmente vai continuar ou se a gente vai ter aquela respirada aí após forte queda no dia de hoje, tá bom? Bom, pessoal, então de antemão gostaria de agradecer a participação de vocês aí. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, tá? Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.